Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida, em cada família nessa manhã. E é uma honra e um privilégio para nós estarmos reunidos mais um dia e hoje, no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, para adorar ao Senhor Jesus e também, principalmente, meditar na palavra do Senhor. Queridos, nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, você que pode. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tantas bênçãos que Ele tem derramado para nós e também pelo privilégio de poder estarmos juntos nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos e pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra, para orar ao Senhor, para sermos confrontados e transformados pela Tua palavra, que é viva, que é santa, que não muda, Senhor, e que principalmente é verdadeira para os nossos corações. Nos guie, Senhor, através da Tua palavra nessa manhã, e que nós possamos, ó Pai, viver semelhantes a Cristo, o Teu Filho amado. Fique conosco nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16, onde Paulo vai dizer o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei os prazeres da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e prazeres. Queridos, olha que incrível esse texto que nós lemos. E nós estamos aí falando desde ontem até amanhã, onde nós vamos finalizar esse tema proposto sobre sermos semelhantes a Cristo. Ontem nós começamos a ver sobre as características do que são semelhantes a Cristo. E olha quanta informação o apóstolo Paulo vai nos dar hoje. E como eu ando dizendo, é importante nós entendermos e analisarmos o contexto para saber o porquê que o apóstolo Paulo disse isso, escreveu isso como orientação. Então vamos lá. A igreja em Galácia foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária. A gente consegue ver essas informações no livro de Atos, nos capítulos 13 e 14. Lá Lucas ele vai escrever sobre essa primeira viagem e sobre a implantação da igreja em Galácia. Depois da partida de Paulo, alguns mestres judaizantes chegaram na região e começaram a ensinar aos cristãos gentios que viviam ali que eles precisavam fazer e passar pela lei mosaica, como por exemplo, serem circuncidados para serem salvos. Então esses mestres judaizantes, eles chegaram ali e começaram a passar uma doutrina errada. Então Paulo escreve essa carta para corrigir essa doutrina errada e reafirmar a mensagem do Evangelho. Lembrando que a mensagem do Evangelho, queridos, é a salvação
pela graça, por meio da fé. Então a gente deve entender que não é por obras, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, não é por obras, para que não vem de homens para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O livro de Gálatas, ele tem 6 capítulos que podem ser divididos em 3 partes. Acompanhe comigo. Do capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo defende sua autoridade apostólica e relata sua experiência com os outros apóstolos em Jerusalém. O versículo 3, os capítulos 3 e 4, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé e argumenta que a lei mosaica não é necessária mais para a salvação. Então ele está dizendo que a salvação ela veio mediante ao sacrifício de Cristo e não é mais por obras da lei que eles antigamente seguiam à risca, né? E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. E do capítulo 5 e 6, Paulo exorta os Gálatas a viverem de acordo com o Espírito e não se deixar levar pelas obras da carne. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A mensagem principal do livro de Gálatas é que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Paulo enfatiza aos cristãos que são justificados pela fé e não pelas obras, e que a lei mosaica não é necessária para a salvação. Porém, aquele que é salvo mediante a fé reflete a obediência da lei. Você não obedece para ser salvo, mas você é salvo e por isso você obedece. Então são reflexos. A nossa obediência às leis é um reflexo de que somos realmente salvos, ok? Então nós estamos aí nessa jornada vendo características dos que são semelhantes a Cristo. E nessa manhã, queridos, eu quero analisar com vocês algumas outras características. E a primeira que nós vamos ver aí é que quem é semelhante a Cristo é guiado pelo Espírito Santo. Olha só o que ele vai dizer no versículo 16 e no versículo 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os prazeres da carne. Versículo 18. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então ele usa 2 expressões diferentes. Primeiro, andai no Espírito. E depois, guiados pelo Espírito. A palavra guiado tem o significado de que o Espírito Santo anda lado a lado. Um amigo que sempre está presente, que conhece os mais profundos intentos e desejos do coração. Então, quando a gente fala sobre ser guiado, quando o apóstolo Paulo, vai falar sobre ser guiado pelo Espírito, aqui no versículo 18, ele vai falar que o Espírito Santo ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que muitas vezes nós podemos comparar com um grande amigo ou um melhor amigo. O melhor amigo, ele sabe das coisas mais profundas do nosso coração, os desejos do nosso coração, as vontades, os sonhos que nós temos, e o Espírito Santo, ele nos guia como se fosse esse amigo. Ele é esse amigo para nós. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E a gente precisa entender isso. E diferente da expressão consolador, Paulo enfatiza a necessidade de termos o Espírito Santo. O consolador tem um sentido de um mestre, aquele que está junto conosco, nos ensinando como andar, nos ensinando no caminho. Agora, o amigo, ele anda lado a lado conosco, ele sente as mesmas coisas, ele passa as mesmas coisas, e é isso que o apóstolo Paulo está apresentando para nós também. E todo o que anda guiado pelo Espírito Santo segue os seus passos. Um exemplo que a gente pode usar aqui é dos nossos queridos irmãos que são deficientes visuais. Alguns deles andam com aquele bastão guia, né? Que eles ficam tateando ali o caminho onde eles andam. E aqui em Brasília é incrível, porque eu consegui reparar isso
que em certos lugares existe uma faixa onde eles conseguem ser guiados por ali. Então é mais ou menos esse o sentido, tá? Alguns andam com aqueles cães guias, né, que são treinados para levar a pessoa no caminho certo, para não se desviar, para não cair, para não sofrer um acidente. Então a gente consegue expressar ou ilustrar melhor mediante a esse exemplo, né? Então o Espírito Santo é aquele que guia as nossas vidas. Nós, sendo pecadores, nós somos cegos para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, e sem o guia Espírito Santo sobre as nossas vidas, é impossível andar nesse caminho espiritual. Então por isso que o apóstolo Paulo vai dizer sobre andar pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito, tá? E em segundo lugar, nós podemos caminhar aí, quem é semelhante a Cristo vive em constante luta. Olha só o que o versículo 17 vai dizer para nós. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo está dando uma informação incrível sobre aqueles que são semelhantes a Cristo. Quem é semelhante a Cristo vive uma constante guerra interior. O apóstolo Paulo mais uma vez está falando sobre duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E as duas naturezas são como água e óleo. Elas não se misturam, não se misturam. Elas podem viver no mesmo copo, mas elas não se misturam. E é uma brigando com a outra. Não porque eu quero satisfazer, não porque eu quero ser satisfeito, não porque eu vou agir, não porque eu não vou deixar você agir. E assim ficam ali, constantemente em luta. É uma guerra diária que existe dentro de nós. E eu vou dizer mais uma vez, quando o apóstolo Paulo diz que para ele, aquilo que ele não quer fazer, ele faz, mas aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele deseja no coração dele fazer, ele não faz. Ele está falando dessas duas naturezas, né? E a gente precisa entender que existe essa realidade dentro de nós. E se nós somos semelhantes a Cristo, nós devemos lutar sim, lutar a favor do Espírito, porque outrora nós já conhecemos o poder e o prazer da carne. Uma das traduções vai dizer concupiscência, que quer dizer prazer, tá? A minha versão fala concupiscência, mas eu trouxe a tradução como prazeres para a gente poder ter um melhor entendimento. Então, a nossa carne, ela já conhece os prazeres dela, ela já conhece as vontades e os desejos que ela tem, mas nós precisamos, através do Espírito, ser guiados e andar nele para andarmos no caminho de santificação. Queridos, isso é muito importante. Nós precisamos lutar até o sangue, para vencer as obras da carne, para vencer aquilo que nos leva para um caminho de perdição, que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso que o Espírito é forte e ele precisa ser fortalecido todos os dias, através da leitura da palavra do Senhor, através da oração, através da nossa dedicação, através da nossa devoção e sendo principalmente mais parecidos com Jesus Cristo. Não dá para santificar o que é profano e não dá para profanar o que é santo. Não dá. Queridos, não dá para negociar o inegociável. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos aí seguindo todo domingo na escola dominical, todo domingo no culto,
toda terça-feira ou quarta-feira no estudo bíblico, no estudo da palavra de Deus que nós temos nas nossas igrejas, todo dia aí, escutando, ouvindo as devocionais diárias, mas vivendo ainda conforme o pecado nos orienta, vivemos ainda as obras da carne sobre as nossas vidas. Não dá, querido. De uma fonte não dá para jorrar água doce e água salgada. Não dá. Uma árvore não consegue produzir dois tipos de frutos diferentes. Ou ela é de um fruto ou ela é do outro. É assim semelhante à nossa vida. Se nós estamos satisfazendo os prazeres da carne, os prazeres que satisfazem as nossas vidas, queridos, eu preciso dizer, não tem como você frequentar uma igreja cristã, uma igreja protestante, uma igreja evangélica e ir em uma outra igreja onde adora outros deuses, onde eles têm práticas de adoração a outros senhores. Não dá. Ou você segue a Deus, ou você serve a outros deuses. Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, e ele estava ali batalhando contra os profetas de Baal, ele diz isso: se Deus é Deus, servia a Deus, mas agora se Baal é Baal, servia a Baal. E então Deus fez descer fogo do céu para que aquele povo entendesse que existe só um Deus sobre nossas vidas. E eu quero dizer para você, querido, você que quer ser semelhante a Cristo, que está nessa trajetória para ser semelhante a Cristo, você não pode negociar aquilo que é inegociável sobre a sua vida. Não pode. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo e não dá para dividir isso. A igreja de Cristo está na terra para nos ajudar a nos levar para o céu, a caminhar junto conosco, para irmos juntos para Canaã celestial, para Nova Jerusalém, para a vida que Deus tem para nós. Não dá para servir outras religiões. Não dá para ter comunhão com outras crenças. Não dá. Queridos, e nós caminhamos então para o terceiro e último lugar, para quem é semelhante a Cristo produz frutos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer isso no versículo 22 e 23. Ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Mas para falar sobre os frutos do Espírito, nós precisamos dizer sobre as obras da carne. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer esse contraste para que a gente veja e analise a seguinte coisa. Vamos ver comigo aí, então, as obras da carne. A partir do versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são, conta comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. 15 obras da carne contra um fruto do Espírito. Queridos, é importante nós vermos aqui o que a Bíblia e o que o apóstolo Paulo quis nos mostrar. Então ele fala no plural. Elas são conhecidas. Então ele está dizendo num plural. E ele está mostrando aqui 15 obras da carne. Quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer assim, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito, ele está falando no singular. Está falando sobre um único fruto. E eu preciso dizer aqui que o poder de Deus, através do Espírito Santo, que é esse Consolador, que está conosco, que foi enviado por Jesus Cristo para andar junto conosco, é tão poderoso que para 15
15 obras da carne, é necessário somente um fruto para destruir todo esse poder maligno do pecado contra as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, queridos. E todos os frutos estão ligados ao amor. É importante nós entendermos isso. O principal fruto, que é o fruto do Espírito, está ligado ao amor. E é importante nós entendermos porque existe uma ilustração para a gente poder entender isso, porque Paulo vai apresentar 9 partes deste único fruto. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, existe uma ilustração que, imagine aí uma pocã, uma laranja pocã. Quando você descasca ela, existem vários gomos. É um fruto com vários pedaços. Ou a gente pode imaginar também um bolo. É um bolo onde você faz várias repartições dele. Então ele se torna vários pedaços, mas é um bolo só. Então, existe um teólogo chamado Burckhardt. E ele vai dizer que a unidade do amor é apresentada em multiforme. Então, o único amor é o amor de Deus para as nossas vidas, não é o amor do homem, mas é o amor de Cristo. Ele é representado não uniforme, não como uma forma só, mas em várias formas. Por isso que ele vai dizer sobre multiforme, são várias formas. Então acompanha comigo o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, que tudo está ligado ao amor. Então, a alegria é ligada como o amor que jubila. Olha que incrível, vai acompanhando comigo. A paz é como o amor que restaura. A longanimidade é como o amor que sustém. A benignidade é o amor, é como amor que se compadece. A bondade é como o amor que se doa. A fidelidade é como um amor confiável. A mansidão é como o amor humilde. E o domínio próprio é como um amor disposto a renunciar. Queridos, isso é incrível para o nosso entendimento hoje. Porque quem é semelhante a Cristo vive de acordo com Cristo, com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é guiada pelo Espírito. Aqueles que são chamados a ser semelhantes a Cristo, eles precisam viver em constante luta, e nós vivemos nessa constante luta. E quem é semelhante a Cristo dá frutos, nós produzimos frutos, esses frutos são os frutos o fruto do Espírito. Queridos, que nessa manhã, eu e você possamos entender e internalizar nas nossas vidas, e não só deixar interno, mas expor, colocar para fora essa semelhança a Cristo. É importante. As obras da carne já não têm mais poder sobre nossas vidas. Porém, o fruto do Espírito precisa ser visível em nossas vidas, para que as pessoas olhem e queiram também ser árvores ligadas a Jesus Cristo, que é a fonte de água viva, para produzir fruto espiritual. Queridos, que nessa manhã nós possamos dar uma resposta para Deus, mediante a isso que nós entendemos hoje. E hoje nós vemos mais algumas características daqueles que são semelhantes a Cristo. Feche seus olhos comigo. Vamos responder a Deus conforme essa mensagem que nós recebemos essa manhã. Senhor, nessa manhã nós fomos confrontados mais uma vez pela Tua palavra a sermos semelhantes a Jesus Cristo, Seu Filho amado. E Pai, nós estamos entendendo que para sermos semelhantes a Cristo é complicado, é difícil. E de acordo com a visão carnal é quase impossível. Mas nós estamos entendendo que nós precisamos ser guiados e andar no Espírito. Assim nós conseguimos andar e
ter esse processo, a viver esse processo de santificação em nossas vidas. Nós que queremos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos entender dentro do nosso coração que nós vivemos em constante luta, em constante guerra contra as obras da carne, contra os prazeres da carne, Senhor. Esses prazeres que nos rodeiam a todos os dias, esses prazeres que são tentados pelo diabo todos os dias, Senhor. E somos forçados a cair neles através de tantas coisas, influências, coisas que nós ouvimos no dia a dia, coisas que nós vemos, coisas que nós falamos, coisas que nós pensamos. Pai, nos fortalece o nosso espírito para que possamos vencer, ó Pai, e sermos, sim, semelhantes ao Senhor, guiados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito. E Pai, nós entendemos também que nós que queremos ser semelhantes ao Senhor, nós precisamos produzir fruto. E esse fruto é o fruto do Teu Espírito sobre nós. E quão importante é nós entendermos que todos esses frutos estão ligados ao amor. E nós entendemos que sem o amor, nada nós podemos ser. Para servir o próximo, nós precisamos ter amor. Para viver, nós precisamos ter amor. Para seguir o Senhor, nós precisamos ter amor. Para cuidar de nós mesmos, nós precisamos ter amor. Nos guie neste amor, Senhor. E que nesse dia nós possamos provar através do Teu Espírito essas novas características que nós aprendemos hoje, daqueles que são semelhantes ao Senhor, nós que somos semelhantes ao Senhor. Que nós possamos refletir essa salvação que existe dentro de nós, através da obediência na Tua palavra. Fique conosco nesse dia. Nos abençoe, abençoe nossos afazeres, abençoe nossa família, abençoe, Senhor, nossos planos, os nossos projetos, que tudo esteja conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer e a Tua vontade sobre nós, porque Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável para nós, que nós possamos vivê-la, Senhor, nesse dia. É o que nós pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que Deus muito nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia e que nós possamos provar com o Senhor essas experiências de sermos semelhantes a Cristo e colocarmos em prática essas características. Que Deus abençoe e eu te espero amanhã para finalizarmos entre muitas, algumas características daqueles que são semelhantes a Cristo. Deus abençoe, queridos. Tenham um ótimo dia. Graça e paz a todos vocês.